Torcedor tricolor, prepare-se, porque a notícia que circula nos bastidores da bola mexe diretamente com o coração de quem vive e respira São Paulo Futebol Clube. O rumor que toma conta dos corredores esportivos é de que a CBF teria confirmado um erro grave na partida entre São Paulo e Palmeiras, e isso reacende a indignação da nossa torcida, que mais uma vez se vê vítima de falhas que podem mudar o rumo de um campeonato inteiro. O São Paulo entrou em campo com coragem, entrega e raça, enfrentando o rival em um clássico que sempre carrega um peso imenso. Porém, no calor da disputa, decisões polêmicas da arbitragem interferiram diretamente no resultado. Agora, com a especulação de que a própria CBF teria admitido o erro, a sensação é de revolta e, ao mesmo tempo, de justiça tardia. Quando a entidade máxima do futebol nacional se posiciona, mesmo que em caráter de bastidores, confirmando equívocos que já estavam evidentes para quem acompanhou o jogo, o torcedor tricolor sente na pele a dor de ver pontos preciosos escaparem não por falta de futebol, mas por falhas de condução da partida. É inadmissível que um clube do tamanho do São Paulo, com sua história, seja prejudicado por erros que poderiam ser evitados com mais critério. A rivalidade entre São Paulo e Palmeiras é uma das mais intensas do país, e qualquer detalhe pode definir os rumos de um campeonato. Nesse cenário, a arbitragem precisa ser impecável. Porém, quando a CBF confirma que houve erro, o que se discute não é apenas a falha, mas sim a falta de responsabilidade em corrigir situações que podem manchar a competição. O torcedor são paulino se pergunta: até quando vamos sofrer com erros que mudam resultados? Até quando a arbitragem será um obstáculo maior do que o adversário dentro de campo? A indignação é grande, e com razão. Não é a primeira vez que o tricolor é prejudicado em um clássico, e a cada nova polêmica, cresce a sensação de que estamos lutando contra muito mais do que apenas 11 jogadores rivais. O rumor da confirmação do erro pela CBF soa quase como uma ironia para nossa torcida. É como se dissessem: sim, vocês estavam certos, mas nada pode ser feito. E isso é o que mais revolta. O reconhecimento sem consequências não apaga a dor, não devolve os pontos perdidos e não restaura a confiança do torcedor no sistema. A partida contra o Palmeiras foi marcada por momentos em que a arbitragem tomou decisões que levantaram dúvidas até mesmo entre comentaristas neutros. Agora, saber que a entidade admite o erro coloca em evidência que o São Paulo tinha razão em protestar, em reclamar e em levantar a voz contra a injustiça. Não é choro de perdedor, é grito de quem exige respeito. O Morumbi pulsou, a torcida acreditou, o time lutou. Mas no fim, uma decisão questionável tirou a chance de uma vitória que poderia mudar o rumo da temporada. O rumor da confirmação do erro pela CBF é, ao mesmo tempo, um alívio e um soco no estômago. Alívio por mostrar que nossa revolta não foi em vão, soco por saber que nada será reparado. Os bastidores do futebol brasileiro sempre foram cercados de polêmicas, mas quando um clube como São Paulo é prejudicado em um clássico dessa magnitude, a dimensão do problema ganha contornos ainda maiores. Não se trata apenas de pontos, trata-se de respeito à história, ao esforço dos jogadores e ao sentimento de milhões de torcedores. O torcedor tricolor, acostumado a lutar contra tudo e contra todos, mais uma vez vê o peso da camisa ser desvalorizado por falhas que não podem ser toleradas. O rumor da CBF admitindo o erro é combustível para nossa revolta, mas também para nossa união. Porque se querem nos derrubar com apitos e equívocos, nós responderemos com mais apoio, mais presença e mais voz. A história do São Paulo sempre foi marcada por superações. Mas em 2025, o que mais dói não é perder em campo, e sim perder fora dele, no detalhe de uma decisão que poderia ter sido corrigida. O VAR existe para isso, mas nem mesmo a tecnologia foi capaz de salvar o tricolor da injustiça naquele clássico. O rumor da CBF confirmando o erro escâncara o que já sabíamos: fomos roubados de uma vitória legítima. Não há como dourar a pílula. Quando a entidade maior do futebol admite falhas, o que resta é a indignação. A torcida não esquece, não perdoa e cobra. Queremos mudanças, queremos respeito, queremos justiça. É revoltante pensar que um clássico do tamanho de São Paulo x Palmeiras tenha sido manchado por um erro que poderia ter sido evitado. O São Paulo merecia mais, e a CBF sabe disso. Mas admitir sem corrigir é quase zombar do torcedor, que investe seu tempo, seu dinheiro e seu coração no clube. A cada vez que o São Paulo é prejudicado, aumenta a pressão para que a diretoria se posicione com firmeza. O rumor da confirmação do erro pela CBF deve servir de alerta. Não podemos mais aceitar desculpas. O clube precisa agir, exigir mudanças, bater de frente com quem for necessário. Porque só assim o tricolor terá o respeito que merece. A torcida está cansada de ser feita de boba. Cansada de ver seu clube ser prejudicado e depois ouvir um foi erro, mas segue o jogo. O São Paulo é gigante demais para ser tratado dessa forma.
Queremos ser protagonistas pelo futebol, não pelas polêmicas de arbitragem. O São Paulo tem elenco, tem torcida, tem história. Mas o que adianta tudo isso se, na hora da verdade, uma decisão errada tira o brilho da vitória? O rumor da CBF admitindo o erro é uma prova de que algo precisa mudar urgentemente no futebol brasileiro. Se a arbitragem erra, e a entidade confirma o erro, então o campeonato fica manchado. O torcedor são paulino não vai esquecer esse clássico, assim como não esqueceu outros em que fomos prejudicados. A indignação é parte da nossa memória coletiva, e vai alimentar ainda mais nossa luta por respeito. O São Paulo sempre foi sinônimo de grandeza, e essa grandeza não pode ser diminuída por falhas. O rumor da CBF é um chamado para reflexão. Até quando vamos aceitar isso? Até quando nossa paixão será desrespeitada? O Morumbi vai ecoar ainda mais forte. Porque se a CBF admite erro, é sinal de que precisamos estar ainda mais unidos para enfrentar não só os rivais em campo, mas também os bastidores do futebol. O São Paulo não vai se calar. O São Paulo foi para aquele clássico com a confiança de que poderia dominar o Palmeiras dentro de campo. E dominou em muitos momentos, mostrando intensidade, posse de bola e coragem. Mas quando a arbitragem falha e a CBF confirma o erro, fica claro que não é apenas o adversário que precisamos vencer. Precisamos vencer também a desorganização, a falta de critério e a omissão daqueles que deveriam garantir a lisura da competição. É duro demais para o torcedor tricolor aceitar que o resultado de um jogo tão importante tenha sido decidido por uma falha que agora até a entidade reconhece. A sensação é de impotência, como se todo o esforço dos jogadores, a dedicação nos treinos e a energia da arquibancada fossem jogados no lixo. A confirmação do erro é como uma ferida que não cicatriza, porque sabemos que nada será devolvido. O que mais revolta é perceber que os erros não acontecem de forma isolada. Já são anos de polêmicas, de equívocos contra o São Paulo em clássicos e em partidas decisivas. Quando o rumor de que a CBF confirmou o erro vem à tona, a indignação se multiplica, porque a torcida já estava cansada de ver a história se repetir. Parece sempre contra nós, sempre contra o tricolor. O futebol deveria ser decidido no campo, com talento, estratégia e raça. Mas naquele clássico, o resultado foi manchado por decisões externas. E agora, com a CBF admitindo a falha, fica a sensação de que nossa luta é desigual. Não basta jogar bem, não basta ter time. Precisamos também torcer para que a arbitragem não nos atrapalhe. A arquibancada do Morumbi vibrou, apoiou, cantou, empurrou o time. O São Paulo correspondeu em campo, mas o que fica registrado na história é a mancha do erro. A CBF pode confirmar, mas isso não ameniza a dor da torcida. Pelo contrário, intensifica. Porque é a prova de que tínhamos razão, mas fomos deixados à própria sorte. Em um clássico desse tamanho, um erro não é apenas um detalhe. Ele define rumos. Ele pode significar liderança, vaga em Libertadores, afastamento de uma crise ou até mesmo a confiança de um elenco. Quando a CBF admite que errou, o São Paulo perde muito mais do que pontos, perde também a sensação de justiça. O torcedor tricolor olha para esse episódio e sente que está sempre em desvantagem. Não bastam os desafios dentro de campo, é preciso conviver com falhas que tiram a legitimidade da disputa. Isso corrói a confiança, corrói a emoção e deixa cada jogo uma pulga atrás da orelha. Será que hoje vamos ser prejudicados de novo? E o pior é saber que o Palmeiras saiu beneficiado, enquanto nós ficamos com a revolta. O rival pode até ignorar o rumor, mas para nós, torcedores do São Paulo, isso é inaceitável. Porque sabemos que a história poderia ter sido diferente se a arbitragem tivesse feito seu trabalho corretamente. É preciso dizer em alto e bom som, o São Paulo foi prejudicado, e isso não é teoria de torcedor. É a própria CBF, segundo o rumor, quem admite o erro. Essa é a confirmação de que o tricolor não estava reclamando por reclamar, mas sim denunciando uma injustiça. Isso muda tudo na percepção da torcida, porque reforça nossa indignação com argumentos oficiais. O Morumbi sempre foi palco de grandes batalhas, e contra o Palmeiras não foi diferente. Mas a lembrança que vai ficar é a de que fomos injustiçados. A cada vez que esse clássico for lembrado, a torcida vai dizer: aquele foi o jogo em que até a CBF reconheceu que erraram contra nós. Esse tipo de situação mina a credibilidade do futebol brasileiro. Como torcedor, queremos acreditar que o resultado será fruto apenas do desempenho dos times. Mas quando a arbitragem entra em cena para decidir, e a entidade confirma o erro, a confiança desmorona. Não dá para continuar aceitando. O São Paulo não é um clube qualquer. É tricampeão mundial, é gigante, é respeitado no mundo inteiro. Não pode ser tratado com descaso dentro do próprio país.
O rumor da CBF confirmando o erro é um lembrete de que precisamos lutar não apenas por vitórias, mas por respeito. A diretoria do São Paulo tem agora uma responsabilidade imensa. Não basta apenas lamentar. É preciso cobrar, exigir mudanças e proteger o clube dessa repetição de injustiças. O rumor da CBF reconhecendo o erro é uma arma poderosa que precisa ser usada para defender os interesses do tricolor. O torcedor quer atitude. Quer ver o clube se posicionar, ir até as últimas consequências. Porque enquanto São Paulo não bater firme, os erros continuarão a se repetir. Não podemos mais ser passivos diante de injustiças tão claras. A rivalidade com o Palmeiras é histórica, mas o que aconteceu vai muito além de um simples clássico. É uma questão de dignidade esportiva. O São Paulo jogou para vencer, mas não venceu porque a arbitragem não deixou. E agora, até a entidade que rege o futebol nacional reconhece isso. Para a torcida, a confirmação do erro pela CBF é um alívio e uma dor ao mesmo tempo. Alívio porque mostra que não estávamos loucos, dor porque nada será revertido. Ficamos com a sensação de que lutamos em vão, de que todo o nosso esforço foi sabotado. Mas se pensam que o torcedor do São Paulo vai se calar, estão muito enganados. Cada vez que somos prejudicados, a arquibancada cresce em voz e em força. Esse rumor só nos une ainda mais. Porque se querem nos derrubar nos bastidores, responderemos no campo e nas arquibancadas. O erro confirmado pela CBF não diminui a nossa grandeza. Pelo contrário, só reforça que somos temidos. Que somos grandes demais para que tentem nos frear. Mas podem ter certeza, o São Paulo não se curva. Somos o clube da fé, da garra e da resistência. O clássico contra o Palmeiras ficará marcado, mas não como derrota. Ficará marcado como símbolo da injustiça contra nós. E esse símbolo vai alimentar a chama da nossa luta. Porque se o campo não nos deu a vitória, a história vai registrar que fomos vítimas de um erro admitido até pela própria entidade máxima do futebol. O São Paulo sempre renasceu das dificuldades. Já enfrentamos crises, já fomos desacreditados, já estivemos no fundo do poço. Mas sempre voltamos mais fortes. E agora não será diferente. Esse episódio vai se tornar combustível para que o tricolor prove, mais uma vez, que é inabalável. O São Paulo não pode aceitar que esse episódio passe em branco. A torcida não esquece, a imprensa repercute, e agora, com o rumor da CBF confirmando o erro, a pressão só aumenta. O que se espera é que o clube exija providências concretas, porque não dá mais para tolerar explicações vazias. O torcedor quer justiça, quer que a voz do Morumbi ecoe até os gabinetes da CBF. O sentimento é de frustração, mas também de luta. O São Paulino não se entrega. Cada erro contra nós se transforma em motivação para apoiar ainda mais. Se tentaram nos calar, conseguiram exatamente o contrário. Fizeram crescer a revolta, fizeram nascer uma chama ainda maior. A cada jogo, o grito de guerra será também um grito por respeito. É impossível não pensar no quanto esse erro impacta o futuro da temporada. Um clássico não vale apenas 3 pontos, ele vale confiança, moral, embalo. E quando o resultado é manchado, tudo isso se perde. O rumor da CBF admitindo a falha mostra que não é teoria da conspiração, é fato, fomos prejudicados. O torcedor que saiu do Morumbi naquele dia com a sensação de injustiça agora encontra na confirmação do erro uma prova de que estava certo. E não há nada mais doloroso do que perceber que sua indignação tinha fundamento, mas que nada será devolvido. É uma ferida aberta que vai acompanhar o resto do campeonato. É revoltante imaginar que em pleno século XXI, com VAR, tecnologia de ponta e tantos recursos, ainda aconteçam erros grotescos que mudam o destino de um jogo. O rumor da CBF confirmando a falha escâncara a fragilidade do sistema. Como confiar em um campeonato que admite os erros, mas não os corrige? O São Paulo merece mais. A torcida merece mais. Não investimos paixão e dedicação para sermos vítimas de falhas que mancham o espetáculo. A rivalidade com o Palmeiras é centenária, e deveria ser decidida apenas dentro das 4 linhas. Mas nesse clássico, quem decidiu foi a arbitragem. E a CBF agora confirma isso. O torcedor tricolor sente que sua voz é pouco ouvida. Gritamos nas arquibancadas, protestamos nas redes sociais, mas o resultado permanece intocado. É como gritar contra o vento. E isso gera um sentimento de descrença que pode afastar o torcedor do futebol, porque ninguém quer acompanhar um esporte onde a injustiça prevalece. Mas, como são paulinos, não desistimos. Nossa paixão é maior do que qualquer erro. Se a CBF confirma a falha, nós confirmamos ainda mais nosso amor pelo clube. Porque sabemos que contra tudo e contra todos,
o São Paulo sempre foi capaz de se reerguer. Os jogadores também sentem essa injustiça. Eles se dedicam, correm, suam, se entregam, e no fim vem todo esse esforço ser destruído por uma decisão equivocada. O rumor da confirmação do erro pela CBF não apaga a frustração no vestiário. Pelo contrário, aumenta. Porque mostra que tínhamos razão em protestar, mas que nada muda no placar. É cruel com quem dá o máximo dentro de campo. É cruel com o torcedor que viaja quilômetros para apoiar. É cruel com a história do São Paulo, que merece ser respeitada. Não podemos mais ser tratados como coadjuvantes em uma competição onde deveríamos ser protagonistas. O clássico contra o Palmeiras ficará marcado, não pela bola rolando, mas pelo erro. E isso é triste demais para o futebol. Porque o que deveria ser lembrado como espetáculo vira motivo de vergonha. E quando até a CBF admite isso, a revolta se transforma em indignação permanente. A arbitragem precisa ser responsabilizada. O São Paulo precisa se impor. Porque se não houver consequências, os erros continuarão. E a cada novo episódio, nossa paciência se esgota. Não aceitamos mais sermos tratados com descaso. É preciso entender que o torcedor são paulino não está pedindo privilégios. Não queremos favorecimento, não queremos vantagem. Queremos apenas justiça. Queremos apenas que o jogo seja decidido de forma limpa, honesta, clara. E isso não aconteceu contra o Palmeiras. O rumor da CBF confirmando o erro é um lembrete cruel de que não podemos confiar apenas no campo. Precisamos estar atentos a cada decisão, a cada apito, a cada revisão de VAR. Porque sabemos que um simples detalhe pode custar caro. E custou. Custou pontos, custou confiança, custou tranquilidade. Mas o São Paulo é feito de resistência. Nossa história prova isso. Já vencemos desafios muito maiores, já superamos crises muito mais profundas. Esse episódio vai apenas reforçar nossa união. Porque se a CBF confirma o erro, nós confirmamos que jamais deixaremos de lutar pelo nosso clube. O Morumbi vai gritar mais alto, vai apoiar mais forte, vai transformar a indignação em combustível. Se tentaram nos derrubar, só conseguiram nos fortalecer. Porque o São Paulo é gigante demais para ser diminuído por erros de arbitragem. A repercussão desse rumor será grande. A imprensa vai explorar, os rivais vão ironizar, mas nós, torcedores, sabemos a verdade. O São Paulo foi prejudicado, e isso está confirmado. Não há argumento contrário que resista à admissão de erro pela entidade máxima do futebol. Isso reforça ainda mais a necessidade de mudanças profundas na arbitragem brasileira. Não basta reconhecer os erros, é preciso evitá-los. Não podemos mais conviver com falhas que destroem o espetáculo. E o São Paulo precisa ser protagonista dessa cobrança, porque já fomos vítimas demais. O torcedor tricolor quer respeito. Quer entrar em campo sabendo que o resultado será decidido apenas pelos jogadores. Quer vibrar sem medo de que o apito estrague a festa. Quer confiar no sistema, e não desconfiar dele. Esse é o mínimo que merecemos. O clássico contra o Palmeiras ficará para sempre na memória como símbolo da injustiça. E o rumor da CBF confirmando o erro será lembrado como prova de que não estávamos errados. Fomos vítimas, e isso ninguém pode negar. O São Paulo é um clube de glórias, de conquistas, de títulos inesquecíveis. E não podemos deixar que erros de arbitragem manchem essa trajetória. Cada vez que somos prejudicados, nossa luta por respeito se intensifica. O rumor da CBF admitindo a falha é apenas mais um capítulo dessa batalha. O torcedor tricolor não vai esquecer. Cada grito no Morumbi, cada bandeira erguida, cada protesto nas redes sociais será um lembrete de que exigimos justiça. Não aceitamos mais desculpas, não aceitamos mais explicações superficiais. Queremos mudanças reais. E se o sistema não mudar, nós mudaremos a forma de apoiar. Seremos ainda mais intensos, ainda mais presentes, ainda mais apaixonados. Porque o São Paulo é maior do que qualquer erro, maior do que qualquer injustiça. Somos um gigante que não se curva. Esse clássico será lembrado como uma ferida, mas também como um ponto de virada. Porque a partir dele, a torcida não vai mais se calar. Vamos lutar por um futebol mais justo, por um São Paulo respeitado, por uma arbitragem que não interfira mais no espetáculo. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.